O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Pronto, boa tarde. Hoje a gente inicia, dá continuidade a mais um ciclo de palestras, né, realizado pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje vamos estar com a doutora Carolina Mello, falando um pouco sobre a comunicação assertiva entre o pesquisador e o Comitê de Ética no uso de animais. Pode iniciar a sua fala. Boa tarde. Eu agradeço inicialmente o convite no TEDS, uma parceria, né, importante para a universidade e para que a gente possa alcançar, né, um público de interesse, público-alvo, além dos muros da universidade. Então, eu fui convidada pelo núcleo, né, para conversar um pouco sobre a comunicação assertiva do pesquisador e o CELA. Né? A gente vai conversar um pouco sobre essa ética na pesquisa com animais de laboratório e contando um pouco da minha experiência como membro do comitê, que a gente já tem algum tempo, né, de trabalho lá, e eu vou conversar um pouco sobre essas experiências que a gente tem, né, para poder facilitar a submissão de projetos de pesquisadores e facilitar essa tramitação, tá? Então, quando a gente fala em experimentação animal, né, a gente vai pensar em elaborar uma forma, né, de imitar, digamos, né, uma convivência do animal no seu estado mais natural. Né? Então, por isso o pesquisador ele tem que se preocupar com esse bem-estar animal. Então, eu trouxe uma parte da cartilha do Conselho Federal de Medicina Veterinária que fala exatamente sobre essa preocupação atual, né, com relação ao bem-estar de animais. E esse tema, né, ele é muito pertinente para quando a gente vai falar sobre experimentação animal, porque a primeira coisa, né, uma das prioridades que o pesquisador deve ter é se preocupar com esse bem-estar animal na experimentação. Né? Quando você vai fazer o seu trabalho, você tem que imitar, né, ou fazer com que o animal tenha, né, o seu comportamento, né, o mais próximo do natural, para que a sua pesquisa ela tenha dados confiáveis, dados que vão relatar, né, semelhante ao que aconteceria num ambiente natural que não seja de controle experimental. Tá? Então, a gente tem que ter a ciência, né, que esses animais eles são sencientes. Né? Então, eles experimentam dor, prazer, felicidade, medo, frustração e ansiedade. E que esses sentimentos, digamos, a gente tem que minimizar, né?
Porque o animal, quando ele sente, né, essas sensações, né, ele vai alterar o comportamento dele natural, né, o etograma dele. E, como eu já havia iniciado, né, o principal fator que vai alterar, né, esse comportamento são o estresse. Né? O estresse ele vai levar com que o animal, né, ele tenha uma tendência antinatural. Né? Então, aqui o conselho ele mostra, né, algumas alterações desse comportamento, né, causadas principalmente pelo estresse. Né? Então, aqui eu coloquei a dor, o sofrimento, né? E o estresse que vai fazer com que ele tenha essas alterações, que vão repercutir negativamente na prática, né? Nessa qualidade da pesquisa. E aqui tem 5 liberdades, né, do animal, do bem-estar animal, que a gente deve manter para que o animal mantenha esse bem-estar. Né? Lembrando que o bem-estar ele não é só físico, né? Ele é psicológico, ele é alimentar, né? Ele é também do ambiente, que é algo que a gente tem que se preocupar muito. Tá? Então, sempre quando o pesquisador for trabalhar, né, ele for pensar no ambiente, nas instalações, né, na forma como ele vai fazer o procedimento do experimento dele, ele tem que se preocupar em livrar o máximo possível o animal desses estresses nutricionais, né, ambientais, a sanitária, comportamental e psicológico. E existem maneiras de você minimizar. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso quando eu estiver falando sobre os pontos, né, principais que o pesquisador deve se preocupar quando enviar o seu projeto. Tá? Esse uso de pesquisa dos animais em pesquisa, dos animais, né, na pesquisa, ele tem sido muito questionado. E, atualmente, né, já vem uma preocupação anterior, mas hoje a gente tem que evitar, né, esse dispêndio desses animais, de alguma forma. Tá? Então, aqui a gente tem o princípio dos 3 R's, né, que fala sobre a substituição, a redução e refinamento. Né? Quando a gente fala em substituição, e hoje realmente já existe, né, uma regulamentação disponível, né, e o pesquisador dele tem que procurar, tem que se inteirar a respeito disso, você tem a sua necessidade, digamos, de substituir esses animais de experimentação por métodos alternativos que não envolvem animais. Então, nesse caso, a gente tem que pensar, a minha pesquisa ela já tem dados válidos, né, em animais, então, existem métodos alternativos que eu possa substituir o uso desses animais, né? Eu não tenho necessidade de repetir uma fase experimental que já foi muito bem comprovada por outros pesquisadores. Por exemplo, o uso de um medicamento, né? Como é que se comporta o animal frente a um tipo de desafio. Então, se eu puder ultrapassar essa etapa, né, e utilizar métodos alternativos, essa é uma das indicações. Né? Redução. Reduzir o número de animais para o mínimo possível suficiente para gerar dados cientificamente válidos. Então, essa é uma preocupação que deve ser do pesquisador, né, e é uma preocupação do comitê. Né? Então, a gente analisa, né, um dos fatores de análise se o número de animais não está de uma forma utilizado por grupo de uma forma excessiva. Né? Então, a ideia é que você utilize o mínimo de animais possíveis, né? O mínimo de animal possível, para que você tenha resultados válidos. Claro, se você precisa de N animais, né, e não pode reduzir, uma das dicas, né, já iniciando, é que você faça uma justificativa, né, embasada, de preferência na literatura, né, ou de experiências anteriores, onde o número, né, de animais indicado por um grupo de trabalho, né, por um guia de utilização, seja aquele lá que você está citando. Tá?
E o refinamento, né? Que é aprimorar o método experimental de forma que elimine a dor e minimize o estresse dos animais. Então, o refinamento da pesquisa é muito importante. Então, quando eu vou fazer o meu trabalho, eu tenho que pensar no mínimo de estresse que eu tenho que fazer para aquele animal. Claro, se é o meu trabalho analisar como que o animal se comporta, né? Ou em relação a uma cirurgia, né, que é necessária, uma extração, né, de algum órgão, de um dente, enfim, mas que eu tenho que minimizar essa dor, né? A gente às vezes observava que o pesquisador manda, né, o trabalho e ele não se preocupa, né? Ou ele sabe que ele se preocupa, ele utiliza, mas ele não coloca isso no seu protocolo. Qual é a medicação que vai ser utilizada caso o animal apresente uma dor excessiva, né? Qual é a medicação que eu vou utilizar, que já é do meu protocolo, já é do meu grupo de pesquisa, que eu vou utilizar pós-cirúrgico, tá? Então, isso tem que estar muito explicitado. Quando a gente fala de estresse, a gente já falou de vários tipos de estresse, né? Mas um estresse que ele é muito previsto, né? Quando a gente faz um protocolo experimental, é o estresse ambiental, né? Então, eu tenho que me preocupar com as instalações, né? Tenho que me preocupar se o número de animais por gaiola não vai causar um estresse ambiental para aquele animal, tá? O tipo de gaiola, o tipo de material que eu vou utilizar para forrar aquela gaiola, tá? Então, todos esses dados eles têm que ser pensados, né? Um enriquecimento ambiental, que é muito importante, porque no natural do animal, né? Se ele se movimenta muito, se ele utiliza alguma coisa para diminuir essa energia que ele tem já naturalmente, então eu tenho que me preocupar em colocar um enriquecimento ambiental. E isso tem que estar no protocolo, né? De preferência, colocar de forma bem clara o que você vai utilizar para você minimizar cada um desses fatores. Então, eu fiz essa pequena introdução em relação ao bem-estar, porque esse é um dos principais pontos que a Comissão de Ética no Uso de Animais, né, ela observa. Então, a gente vai observar se o pesquisador ele tem noção, né, e ele tem preocupação, ele deixa isso claro, né, no seu protocolo experimental, né? E por isso que eu dei essa pequena introdução, para que a gente entenda a importância de se preocupar com o bem-estar animal em uma experimentação, tá? E agora eu vou passar para a parte da gente comentar um pouco sobre esses pontos críticos, né? Em relação à comissão de ética no uso de animais, por muito tempo a gente teve um comitê, né? Uma comissão, que é exatamente a CEU-UFC, né? E é da qual eu faço parte. Então, por muito tempo a gente só teve esse comitê. Então, todos os experimentos, né, todos os protocolos que envolviam animais dentro da UFC, eles obrigatoriamente passavam pela nossa comissão de ética, né? Hoje a gente sabe que lá no NPDM existe um biotério que se realizam muitos experimentos, é um núcleo importante da universidade e que ele tem o seu comitê de ética, né? Então, eu trouxe também o endereço, né, os dados da CEO do NPDM, que avalia os projetos realizados dentro do núcleo de pesquisa, né? Então, ele tem esse propósito, tá? E o seu UFC, ele avalia os projetos realizados nas demais unidades. Então, a gente avalia toda essa parte da FAMED, que é o que interessa, né, nessa palestra que a gente está conversando hoje, nessa nossa conversa, mas a gente também avalia os projetos realizados fora da FAMED, né? Então, tem projetos que são realizados no campo do PSI, né, com outros animais, né, que não sejam animais para esse protocolo de experimentação animal, né, e outros animais que são utilizados, tá? E para a FAMED, né, então a gente faz também essa análise desses projetos. Então, a gente tem aqui o endereço, né, o endereço do site, e vocês vão fazer essa submissão totalmente online, né?
Eu ainda sou da época, né, que eu iniciei lá, a gente ainda fazia o recebimento do, do material ainda em papel, né? Então, eram protocolos que a gente recebia, e aí a gente analisava tudo isso, e realmente, a essa época, ainda o trâmite ele era um pouco mais demorado, né? A gente tinha acesso a esse protocolo impresso, né? E com a digitalização, hoje fica tudo muito mais rápido, né? Muito célere, tá? Então, eu trouxe alguns pontos críticos para a gente iniciar esse auxílio, né, para o pesquisador. Já vem assim de algum tempo, né? Aí eu digo que é da experiência da gente de acompanhar esses projetos, que inicia-se, né, com o preenchimento de um formulário, deixando claro que dentro do site da CELA, né, tem todos os formulários que você precisa preencher, né, todos os formulários que precisa ser anexado, tá? As indicações do que precisa ser colocado, né, orientações, tem também a data das reuniões, tá? Então, a gente tem a data da reunião, a nossa próxima reunião é agora em setembro, né? Então, tem uma data máxima para que o pesquisador enviasse o seu projeto, né? Fosse feita essa submissão do seu protocolo. E a gente, em reunião, a gente faz após a análise, né? E a gente faz uma discussão a respeito de cada projeto e para que possa ser deliberado, né? De acordo com o parecer inicial já do membro da CEU. Tá? Então, a gente observa que tem alguns pontos críticos, né, que são os pontos que levam a um projeto faltar muitas vezes 1, 2, 3, 4 vezes. Né? Não se assustem, mas é porque a gente são as coisas que os passos, né, que são essenciais que sejam feitos com muito cuidado, e às vezes o pesquisador acredita que aquele ponto ele já foi atendido. Tá? Então, eu trouxe o primeiro ponto crítico, a equipe executora. A equipe executora, né, ela é composta geralmente pelo pesquisador principal, né, que é o pesquisador do projeto, né, um docente da UFC, e o restante da equipe a gente é composto por outros professores, né, que são coordenadores, colaboradores, enfim, estudantes de pós-graduação, de graduação, tá? Esses projetos, quando vocês vão submeter, ele tem também a sua finalidade, né? Então, é importante que isso fique muito claro, se é para fazer um treinamento, se é para desenvolver um projeto de pesquisa ligado a uma pós-graduação, a graduação, enfim. Então, é importante que isso seja indicado também. Mas, em relação à equipe executora propriamente dita, né, a gente tem um ponto muito importante, é a experiência da equipe. Tá? Então, os membros da equipe, eles têm que estar capacitados, né? A não ser que seja algum membro que esteja iniciando, mas é importante que ele tenha realizado pelo menos os cursos de capacitação. Tá? Então, tem professores docentes que têm muitos anos de experiência, mas mesmo assim é importante que seja colocado, deixando de forma clara, né, tem a declaração de que você tem já essa capacidade de acordo com o seu currículo Lattes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos desses certificados de capacitação técnica e de treinamento específico. Né? Então, os primeiros, eles são aqui de capacitação técnica. Então, declaração ou certificado de conclusão de curso ou treinamento em ciência de animais de laboratório, né, com carga horária mínima de 30 horas. Uma declaração ou certificado de conclusão de curso ou treinamento equivalente, dependendo da espécie utilizada. Declaração ou certificado de conclusão de disciplina, né, acadêmica na área de ciências de animais de laboratório. Declaração de experiência profissional que demonstra o conhecimento sobre a espécie animal a ser utilizado e comprovado por meio de currículo vitae, né, atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos anteriores à submissão do projeto. Então, esses certificados você pode obter, né, fazendo essas capacitações, ou uma declaração do profissional, né, indicando como que ele tem essa experiência comprovada por meio do currículo vitae.
É também interessante, né, que você coloque o seu treinamento específico, né? Então, o diploma de curso de graduação em medicina veterinária, no caso de ser médico veterinário, tá? Treinamento documentado por médico veterinário ou pessoa competente com experiência profissional na técnica empregada, e também a declaração de experiência profissional comprovada por meio de currículo vitae, né? Você tem que anexar os dois certificados, tá? Passando essa parte da equipe executora, então você vai preencher o formulário, né? Então, o primeiro ponto que tem, salvo engano, é o cronograma. Um ponto muito importante que você deve prever no seu cronograma é que o seu trabalho ele só pode ser iniciado após a aprovação pelo comitê, né, pela comissão de ética. Então, muitas vezes o pesquisador coloca o mês de início, o mês posterior que ele enviou. Por exemplo, ele enviou agora para a reunião de setembro e ele já coloca que o projeto vai ser iniciado em setembro, né? Então, ele deve prever essa tramitação inicial, né? Então, eu vou iniciar meu projeto no início do próximo ano, é importante que ele já comece a tramitar antes, né? Digamos, prever de 2 a 3 meses. Ah, mas demora esse tempo todo? Não, não demora esse tempo todo. Se você fizer o preenchimento, né, de forma adequada, ele demora em torno de um mês e meio, né? Que é o tempo dele inserir, vamos colocar para 2 meses, certo? Que é o tempo que ele insere, ocorre a reunião e ele recebe o retorno, né, e a certificação. No entanto, se houver qualquer problema, né, relacionado, inclusive com a equipe executora, eu mandei minha equipe executora e eu não coloquei os certificados. Então, o projeto ele vai voltar muitas vezes por causa da falta desse certificado. Então, é importante para a comissão de ética que os pesquisadores eles tenham, né, essa experiência comprovada, porque isso vai possibilitar que o animal tenha um melhor bem-estar, né? Às vezes a manipulação do animal ele já estressa o animal e ele altera seus dados, tá? Então é importante que esse cronograma ele tenha a tramitação inicial e preveja também o seu término. E aí o que eu vou aproveitar para as possibilidades de adendo, né? Ah, mas o meu cronograma ele iniciou, eu não sei, não deu tempo de terminar. Então, antes, né, desse prazo final, você pode fazer, após a aprovação do seu projeto, a solicitação de prorrogação desse prazo, né? Então, eu faço um adendo, lá no site também tem toda a instrução que vocês precisam para que vocês possam fazer essa solicitação, e você justifica, né, inclusive com outros dados, né, às vezes tem que diminuir o número de animais, aumentar o número de animais, né, inserir um novo procedimento porque aquele procedimento não deu certo, ou não foi possível fazer, né, conforme previsto. Então, todos essas necessidades, digamos, de alteração, elas devem ser feitas por meio de adendo, e elas devem ser aprovadas pela comissão, tá? Um segundo ponto crítico é o resumo. Então, muitas vezes o pesquisador coloca o resumo do projeto e não lista, né, a metodologia. Então, é importante que ele faça o resumo do projeto inteiro. Não coloque a relevância, os objetivos, enfim, como cada um escolhe fazer o seu resumo, mas é muito importante que ele coloque essa metodologia, o protocolo, né, o delineamento experimental. Então, ele deve ser incluso também no resumo. Posteriormente, tem justificativa e relevância, né, que aí, cada um, né, sabe, vai compor esse texto. Geralmente, a gente não tem muito problema. Tá? E aí vem pontos importantes, né? Que é o delineamento experimental. Então, quando eu vou fazer meu delineamento experimental, eu tenho que elencar os principais pontos do desenho experimental, né? Que vão ser detalhados nos procedimentos. Então, lá nos procedimentos, tem um ponto para cada coisa, o grupo de animais, como é que eles vão ser trabalhados, né? Quais são os métodos que eu vou utilizar, quais são as etapas. Então, o máximo de detalhes que você coloque, né, nesse delineamento, junto com os procedimentos, vão auxiliar a comissão de ética a entender o teu projeto, né? Porque muitas vezes a gente lê o projeto e o projeto ele não fica compreensível em todos os seus pontos. Isso gera dúvida,
né? O que gera dúvida à comissão, o teu projeto vai voltar para que você possa tornar isso mais claro, certo? Ah, mas eu pensei, né, isso já é utilizado, eu pensei que eu não precisava colocar. Você coloca o máximo de detalhes que você puder, né? Já é um protocolo que é utilizado no meu grupo de trabalho há muito tempo, está na literatura, tá? Mas a gente que está na comissão, a gente precisa que isso esteja descrito, né? Não adianta só você colocar segundo tal autor. Não, aquele é o ponto, né, que você vai descrever para que a gente possa analisar, né, e fazer as considerações e a aprovação, né, que é o que a gente busca é a aprovação, tá? Aqui eu coloquei, né, outros pontos críticos, né, o preenchimento de alguns itens, né, justificativa do uso dos procedimentos e da espécie. Então, de preferência, baseado em literatura, tá? Então, você vai utilizar aquele procedimento. Por que você vai utilizar aquele procedimento? E por que eu vou utilizar aquela espécie, né? Então, às vezes, você vai utilizar, inclusive, o sexo, né? Então, o seu trabalho, você precisa que seja fêmea. Então, você coloca a justificativa do procedimento. Vou utilizar tal procedimento e o meu animal ele tem que ser fêmea, né? Tem que ser um animal fêmea, tá? Então, e traz isso baseado em literatura de preferência, tá? Então, a justificativa é realmente bem embasada. Método alternativo, né? Então, como eu falei lá no início, a substituição, né? Então, existem diversos métodos alternativos, tá? Então, não se justifica você repetir um ponto que já está muito claro em um projeto, inclusive, que você mesmo desenvolveu, né? Então, a gente desenvolveu um projeto, eu já comprovei que naquela etapa tal droga é eficiente naquele animal, né? E aí, então, eu não tenho por que fazer aquele experimento novamente, né? Porque isso já foi comprovado. E também, se eu tenho um método alternativo que eu possa não utilizar os animais, então é de interesse, né, claro, da comunidade acadêmica que você realmente passe a utilizar esses métodos alternativos, tá? Ponto final humanitário, né? Esse é um ponto que a gente discutia muito, né, que o pesquisador ele não deixava isso claro, né? Então, o que é esse ponto final humanitário? Eu tenho um grupo de animais. Desses grupos de animais, eu tive 2 animais que eles apresentaram uma alteração que impossibilita que o animal continue naquele grupo e que me gere dados válidos, tá? Então, o pesquisador tem que prever, né, que em tais casos, né, aí você cita uma alteração cardíaca, né, um ferimento, enfim, são N casos, né? Então, o pesquisador ele justifica em quais situações os animais terão o seu final humanitário, né? Nada mais que o seu destino humanitário, a eutanásia desses animais antes da finalização do experimento. Então, eu vou excluir esses animais do experimento, né? Esses animais não podem ser utilizados, claro, para uma outra etapa, para uma outra destino que não seja o humanitário, né? Então, eu tenho que prever, como pesquisadora, que eu tenho que fazer a eutanásia desses animais, tá? Outro ponto crítico também é a destinação. Então, quando eu falo destinação, é o destino das carcaças, né? Então, o que eu vou fazer com esses animais após a eutanásia? Então, eu vou armazenar no freezer, né, para que eles possam ser coletados posteriormente pela empresa especializada. Então, isso também tem que ser deixado muito claro, tá? Destino das carcaças, principalmente armazenamento e coleta. Trouxe também aqui a informação, também um ponto muito importante, um ponto muito crítico, né? Quando eu vou descrever sobre os animais. Então, eu venho lá no meu procedimento, né? Eu fiz meu delineamento experimental, eu fiz meu procedimento, coloquei o grupo de animais, né? Quantos pontos, quantos animais vão precisar em cada grupo, quantos grupos, se vai ter repetição, se vai haver, enfim, o que eu vou fazer com cada animal, o que eu vou
utilizar de cada animal, né? Isso vai me gerar uma conta, né? Eu sempre brinco que a gente tem que primeiro pensar no número de animais. Então, às vezes, o pesquisador ele faz todo o preenchimento, ele diz quantos animais tem no grupo, mas ele, quando vai preencher a tabela de solicitação de animais, não bate, né, o número de animais para o número de animais que ele está solicitando para o número de animais que ele descreveu que ia utilizar. Às vezes, esse número de animais é muito maior, né? Então, isso vai ter que ser adequado, e às vezes é menor. Tá? Então, nos dois casos, ele vai ter que ser adequado e a informação que tem lá na tabela consolidada, ela vai ter que ser igual ao que você apresentou no seu delineamento experimental. Eu quero prever no caso de eu perder um grupo. Tá? Então, essa previsão, ela, infelizmente, a gente não pode colocar, porque se você não perder o grupo, eu estou pedindo animais de forma excedente. O meu grupo controle, ele tem que ter, vou chutar aqui, 20 animais. Né? A gente sabe que o grupo controle, não vou generalizar, mas geralmente 20 animais é um número excessivo. Né? Mas é porque o meu grupo controle ele precisa ser o mais abrangente possível. Tá? Então, nesse número de animais, a gente tem que ser muito coerente e muito crítico. Então, já vem nesse delineamento, aí eu de novo falo, o número de animais ela tem que ser compatível entre as duas fases. Tá? Inserir a espécie, a linhagem, o sexo, a idade. Tá? É importante também que o pesquisador tenha ciência do qual peso, né, aqueles animais têm naquela, mais ou menos naquela idade, naquela espécie, né, naquela linhagem. Tá? Então, tem que ser um dado que tenha correlação. Origem dos animais, né? Então, eu coloquei aqui o biotério, o professor Eduardo Torres, que é o biotério ali do Departamento de Farmacologia e Fisiologia, tá? Fisiologia e Farmacologia, enfim, o DFF. Fornecedor, né, o biotério central. Então, o biotério do professor Eduardo Torres, ele mantém esses animais, né? Mas os animais eles são fornecidos pelo biotério central da UFC, que fica no campus do PC. É importante também fazer essa informação de forma correta. Tá? Outro ponto muito importante, as instalações. Então, o pesquisador ele vai escrever o tipo de alojamento, tá? O tipo de forração, muito importante o número de animais por área e as dimensões da instalação. Então, as instalações são um ponto muito importante, né? É um ponto muito importante de preocupação com o bem-estar animal. Então, eu tenho que ter ciência, né? E a minha experiência também vai dizer isso, do qual alojamento que eu vou utilizar, que é adequado, a forração, né? Qual o número de animais por área, às vezes não pode ter nem 2 animais, né? Dependendo da espécie, esses animais eles não conseguem conviver, tá? Então, o pesquisador também tem que ter essa noção, né? Então, e o número de animais que ele pode ter, né? Se é um macho ou uma fêmea, se tem que deixar só fêmeas, se tem que deixar só machos, enfim. São exemplos, né, que a gente traz pela experiência. Condições de alojamento, então é importante que você coloque a iluminação, a alimentação, como é que vai ser dada essa alimentação, né? Se vai ter restrição de alimentação, se tiver, você vai ter que justificar, assim como a fonte de água. Então, tudo isso tem que ser previsto, tá? Outros pontos importantes, grau de invasividade. Então, tem muito pesquisador que erra, né, na hora do preenchimento do grau de invasividade. Tá? Então, existe uma tabela, né, e existe orientação também no site para você determinar o grau de invasividade. Esse é um ponto muito importante. Tá? Outro ponto importante é os fármacos que serão utilizados em todo o protocolo. Então, eu vou fazer uma cirurgia, né, eu vou fazer alguns procedimentos, eu vou precisar sedar o animal, né, durante a cirurgia ou durante um procedimento. Então, é importante que todos os fármacos sejam listados com a sua dose correta, né, a via de administração, o princípio ativo que vai ser utilizado. Tá? Tudo isso a gente analisa, né, para ver se é compatível com o procedimento que você vai realizar.
Assim como, em seguida, tem o método de eutanásia, né? Eu lembro que quando eu iniciei na comissão, tinha muito erro em relação à dose, né? Existe um método de eutanásia que é pela superdosagem, né? Então, e aí vinha a dose normal, né? Então, a gente via muito esse erro, tá? Então, quando você for descrever o seu método de eutanásia, é importante que você explicite o método, né? E indique a medicação utilizada com via de administração e dosagem. Eu vou fazer por exsanguinação, né? Acho que é exsanguinação. E aí, então, eu tenho que prever que aquele animal ele esteja anestesiado, né? Então, colocar o método que você vai fazer a anestesia, colocar a medicação que vai ser utilizada para poder fazer aquele método de eutanásia, tá? Dependendo do seu procedimento, você não pode utilizar tal método, a comissão entende isso, mas você vai ter que justificar, tá? Essa justificativa. É importante que venha bem descrito. E aí eu falo de novo aqui no método de eutanásia, no método restrito, né? Então, existem alguns métodos que são restritos, que vão trazer um pouco mais de sofrimento para o animal, mas que o pesquisador precisa utilizar. Então, caso seja utilizado, caso seja necessário a utilização, justificar a sua escolha. E aí eu vou dar outra dica, né? Às vezes a gente está preenchendo o protocolo e tem algum item que não se aplica ao seu trabalho. Então, é interessante que coloque lá, né? Não se aplica, né? Para que você não deixe dúvida, né? Se você passou pelo preenchimento e não preencheu, ou se você realmente, já que não se aplica ao seu experimento, você deixou em branco, né? Então, uma dica, né? Deixar preenchidos aqueles pontos que não se aplicam para você. A gente coloca o não se aplica, que fica, isso já minimiza as dúvidas, tá? Novamente, o método de descarte, né? Então, se preocupar novamente de como será feito o armazenamento e a coleta dessas carcaças, tá? Bom, essas as dicas, né, que eu queria deixar para vocês, tá? Aqui tem os contatos, né? Nós temos o e-mail, né? E o meu e-mail também de utilização, né, profissional, para que vocês possam, caso queiram ter tirar alguma dúvida, enfim, conversar sobre algum assunto. E aí, então, a gente tá aí os contatos do nosso trabalho, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite e, enfim, era o que a gente tinha para conversar. Pronto, a gente gostaria de agradecer à professora Carolina pela sua contribuição no nosso ciclo de palestras, e semana que vem estaremos dando continuidade com o assunto ainda ética. E pediram para eu me apresentar, eu sou Andresa, bibliotecária do Hospital Universitário Walter Cantídio, e tenho especialização em comunicação e mídias digitais, e nesse ciclo de palestras eu estou dando apoio, e a última palestra eu também vou ter uma fala. Então, por hoje a gente encerra, mas semana que vem a gente continua. Muito obrigada, professora. Obrigada, Andresa. Obrigada no TEDS mais uma vez. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade.